A gente viveu isso por 2 vezes. Eu vou contar uma vez, que a gente fala assim, né? A gente fala de batalha espiritual, a gente tá dizendo assim. A pessoa estava possessa de demônios aqui, no mesmo dia, foi completamente liberta, os demônios foram expulsos, a pessoa foi completamente liberta, e depois, instantaneamente depois, ela foi batizada com o Espírito Santo. Aí eu vou contar pra vocês como que foi essa experiência aí, né? Essa moça, a gente ganhou ela pra Jesus, era uma cliente minha, e a gente ganhou ela pra Jesus, e ela vinha, né, de uma família que tinha processos, né, de religiões afro aí, tinha bastante contato com essas coisas, então ela tinha muito problema, né? Ela tinha muita opressão. E no dia, a gente sentiu a necessidade de fazer um processo de libertação com ela de porta fechada, pastor. Falou, não, vamos ter que chamar ela pra igreja, sem ninguém na igreja, vem ela, o esposo, e nós baixamos a porta da igreja, ficou ela, o esposo dela, eu e minha esposa, e o pastor e a missionária da igreja. E aí, nesse dia, a gente começou a conversar com ela, passar aquele processo de libertação mesmo, caçando ali o mapeamento espiritual, né? Descobrindo o que ela tinha, os pontos de contato que ela tinha, as aberturas, as brechas, para fazer as renúncias e tudo mais. Beleza. O negócio foi tão forte. Enquanto ela tava falando, a gente fez um círculo de cadeiras, e tava as cadeiras certinhas, cada um no seu lugar. Só que, por coincidência, a cadeira do lado dela estava vazia. Aí ela pegou e falou assim, não sei se vocês perceberam, mas tem uma cadeira vazia do meu lado aqui. E ele tá aqui do meu lado. Demônio. E aí, aquele peso espiritual, aquela guerra, e aí ela falou assim, eu não quero, e daqui a pouco pegava ela ficava ruim, ficava possessa ali. E aí a gente começava a guerrear tal, e fomos lá no processo, e aí, enfim, conseguimos fazer a libertação dela. Na questão externa. Mas e ela sentia que algumas coisas vinham na mente dela. E aí a gente teve que ministrar a libertação dela mesma. Ela mesma dizer a própria libertação. E aí ela sentia que a gente expulsava, os demônios saíam na hora, respeitavam, a autoridade acontecia ali, a libertação. Mas ela via os demônios na casa dela, ela era muito aberta, né? Via tudo, tem visão aberta, via tudo. E ela via os demônios na casa dela, via os demônios na família dela, enquanto a gente tava ali. Ela falou, ela falava, né? Eu tô vendo ele na minha casa, eu tô vendo ele na minha família, e não sei o quê. A gente falava assim, resista, não aceita e expulsa. E aí a gente começou a ministrar ela para que ela mesma fizesse a própria libertação da parte que era a responsabilidade dela. Então ali, depois que ela fez as renúncias, ela mesma assim, pastor, do nada, ou entendendo o que a gente estava falando, naquele processo ali, já tinha passado mais de 1 hora nisso aí. Ela colocou a mão na cabeça dela e ela colocou, em nome de Jesus, eu não aceito mais, eu não te quero mais na minha vida, eu não aceito você na minha casa, eu não aceito você mais, com muita autoridade, gritando, não aceito você mais na vida dos meus filhos, eu sou de Jesus, agora saia em nome de Jesus. Aí, puf, saiu, foi embora. Aí ela ficou assim meio mole, olhando. Nessa hora, o Espírito Santo falou pra mim, põe a mão na cabeça dela agora e ministra o batismo com o Espírito Santo. Pastor do céu. A mulher caída assim, ó. Eu vim, coloquei a mão na cabeça dela assim, eu tava de camiseta. Meus pelos arrepiou todinho, eu vi a unção passando pela minha mão. 5 segundos. Em 5 segundos. Falei, receba o batismo com o Espírito Santo. Tuf, ela começou a orar em línguas na hora. Explodiu em línguas, levantou. Começou a marchar. E já foi usada em profecia e em revelação para falar com a missionária que tava com a gente lá. Sobre a família dela lá. Então assim, libertação, batismo com o Espírito Santo, dom de profecia ali, já entregue na hora, e ela foi liberta e está hoje, até hoje, firme na presença do Senhor, aí vivendo grandes milagres. Essa experiência foi extraordinária, assim. Forte essa experiência, hein? E quando você vai nas igrejas, você falou de uma igreja aí que foi 10 crianças batizadas, você ministra o batismo, uma das áreas que ministra o batismo com o Espírito Santo? A gente... Qual foi a maior experiência? A gente se move em cura, a gente se move em libertação, né? E a gente se move... só que o batismo com o Espírito Santo tem um quê no meu coração, né? Tem um carinho por isso, né? Por isso que às vezes até eu ministro pessoas, as pessoas são batizadas muito rápido, e às vezes eu fico triste, porque ela não dá valor, sabe? Já viu isso? Não sei se você já ministrou assim. Aí a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas lá 30 segundos, e daqui a pouco para, esquece, falei, meu Deus do céu, não é possível. A pessoa precisa valorizar.
Então, o batismo com o Espírito Santo tem um carinho muito grande no meu coração, mas eu vou para a igreja e oro ao Senhor para que seja ministrado aquilo que Ele quer, né? Então, eu sou pastor itinerante, sou chamado para ministrar na igreja, não cobro nada, viu? Cobro nem R$ 1, nunca cobrei, cobro nem R$ 1 para pregar em lugar nenhum, né? As coisas do meu canal lá é tudo gratuito, você entra lá, vai ver os vídeos, tudo que tem lá, tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram. E aí eu não tenho essa coisa de, eu só faço isso, só faço aquilo, eu faço o que o Espírito Santo mandar, né? E agora, até fugiu a pergunta que você falou. Uma das experiências do Experiências batismo. de Qual, batismo. qual foi a maior experiência? Não só do batismo, nessas ministrações. De batismo com o Espírito Santo. Eu teve essa das crianças, né, que foi uma igreja resistente. Então é difícil você ministrar em igrejas que são duras, né? Então é muito desafiador. Então, e ver crianças batizadas com o Espírito Santo também é uma maravilha, né? Tinha ali, esses vídeos também estão no meu canal, tá, gente? A maioria das coisas que eu tô falando aqui tá tudo no canal. Essa moça que foi liberta tá no meu canal. E aí, assim, quando eu tava ministrando, o Senhor falou no meu coração, eu olhava assim, via aquele círculo de crianças, tudo chorando. Aí o Senhor falava assim, fala pra igreja assim, ó, eles não estão chorando porque quer brinquedo. Eles não estão chorando porque quer doce. Não estão chorando porque querem viagem. Eles estão chorando porque quer o Espírito Santo. E aí as crianças chorando copiosamente pelo Espírito Santo. E aí depois você vê as crianças sendo batizadas, os testemunhos chegando, sabe? Tem um monte de testemunhos chegando das crianças que estão avivadas, avivando outras, sabe? Crianças que estavam adolescentes que estavam se cortando, sabe? Em depressão. Depois foi batizado com o Espírito Santo, começou a pregar a palavra. Então, assim, isso não tem preço, né? Isso aí é maravilhoso. E aí, assim, tem uma experiência interessante que quando a gente viveu esse primeiro avivamento, eu tenho esse vídeo também no meu canal. Tem uns 20 jovens que foram batizados com o Espírito Santo numa campanha do monte. E a gente sai orando em língua no meio da rua, pulando nas calçadas e na madrugada e dirigindo as crianças, os jovens dentro do carro, todo mundo tomado pelo poder de Deus. Então foi uma leva de uns 20 jovens batizados com o Espírito Santo numa campanha que a gente fez no monte. E aí avivou muito, aí ativou a igreja. Até hoje esses jovens incendeiam aí, estão com a gente até hoje aí. Foi uma muito interessante essa experiência também. Pastor, você sabia que tem igrejas que... eu já conheci, tem igreja que o pastor não é batizado. Igrejas pentecostal, né? A tradicional que é outra linha, mas igreja pentecostal ou neopentecostal, que o próprio pastor não é batizado com o Espírito Santo. Muitos membros, já fui em igreja assim, não é batizado com o Espírito Santo. Muitas igrejas assim, eu não sei se você encontra estados assim, igrejas que os líderes não são, a igreja não é, e pentecostal, renovada. Encontra sim, encontra. Você acha por quê? Falta de fome, falta de busca, Eu falta de ensino? eu acredito que primeiro é falta de conhecimento, né? De conhecimento. Segundo, aquela mesma consideração que as pessoas que são mais abertas recebem primeiro quem são mais fáceis, né? Porque isso é da pessoa, né? Isso realmente é da pessoa. Tem pessoas que são mais abertas espiritualmente, que são os profetas. Né? Geralmente, quem é profeta, ele é muito aberto e é tudo muito fácil nessas partes para ele. Por exemplo, um mestre tem um pouco mais de dificuldade. Aquela pessoa que pensa muito, que é muito estudiosa. Então, essa parte, ele tem um pouco mais de dificuldade. E conforme o tempo vai passando, ele vai ficando, e aí ele também deixa de lado. Aí fica aquele cara, aquele pastor lá no púlpito e aquela coisa assim, e ele vai vivendo. Só que eu nunca aceitei isso pra mim. Mesmo que eu dei estudo de escola bíblica por 20 anos. A vida inteira eu dei estudo de escola bíblica. Mas eu nunca quis ser seco. Eu sempre sabia que falei, Senhor, existe a graça e o conhecimento. O Senhor disse que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Eu não quero crescer só no conhecimento. Eu preciso da graça também. E eu busquei, estudei, busquei e trabalhei no conhecimento por todos esses 21 anos. Né? E agora o Senhor pegou o conhecimento, juntou com a graça e pronto, explodiu. Explodiu. Então, assim, é uma pena, às vezes, as pessoas... Eu sinto muito. Eu sinto muito pela pessoa que se conforma. Porque o Senhor sabe, né? Até falou... o que a oração em línguas, o que somente... Sem falar do restante. Vamos falar só da oração em línguas. Porque quando você é batizado, ali é a primeira evidência, né?
só a transformação que a oração em línguas faz no ministério de uma pessoa é extraordinária. Então a pessoa tá no ministério sem orar em línguas já é um grande prejuízo. Verdade. Você tem uma experiência que você contou que um teatro gerou uma opressão. Como foi isso? Teve essa experiência de libertação, né? É. Uma experiência de libertação. Foi muito interessante isso, porque já pensou, você vai fazer um teatro na igreja, e o teatro na igreja, as pessoas ficam ruins, os participantes. Começa a ficar ruim, começaram a ficar doentes, começaram a ficar opresso. Então eles fizeram um teatro na igreja, eu fiquei sabendo disso. E aí depois, quando passou, uma pessoa, era a esposa de um colaborador meu, falou, ela fez o teatro lá, e ela fez a personagem da mulher encurvada, que é tá em Lucas 13:10, né? Que fala daquela mulher que Jesus curou ela e expulsou aquele demônio, né? E aí ela simbolizou essa pessoa lá no teatro, e que começou a acontecer, ela ficou entrevada da coluna. Só que ela não tinha conectado as coisas ainda. E foi ficando, ela foi sentindo, conforme o tempo foi passando, ela foi ficando mais travada. Até ficar de cama. Então ela foi, ainda conseguiu fazer a peça, porque tinha assim, a peça é assim, né? Você faz os ensaios, né? Então no decorrer dos ensaios ela foi ficando ruim. Aí quando terminou a peça, ela travou na cama. E aí quando foi, meu colaborador falou, Lu, eu não vou poder trabalhar hoje porque minha esposa tá na cama. Eu falei, rapaz, aí eu vou ter que ir na tua casa. E aí eu já sabia que tinha ido gente lá, que o pessoal já tinha orado, outras pessoas já tinham... Pra você ter ideia, o negócio foi tão forte que outras pessoas oraram por ela e a pessoa ficava ruim também. Eita. Ele foi orar por ela e ele ficava com dor nas costas, junto. Olha que coisa forte. Então, quando eu fui pra lá, eu já fui falando com o Espírito Santo. Falei, Senhor, eu já sei que tem alguma coisa diferente aí. Revela o que é, porque se for só oração, acho que não vai resolver, não. E aí eu fui, mas eu tava tentando anexar as coisas. Agora eu já tô te falando que eu já sabia o que era, né? E aí comecei a juntar as peças. Aí cheguei lá, falei, puxa vida, você então fez a personagem da mulher encurvada. Só que você sabia, que aí até coloquei aqui, ó, Lucas 13:10. Jesus diz assim, ó, e não convinha soltar da prisão, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantinha presa? Olha que coisa, não era uma cura, era uma libertação. Ou seja, a irmã fez uma peça de teatro em que ela simbolizava um demônio. E aí aquilo veio essa revelação pra mim. Ela abriu uma brecha sem oração, e aí foi uma legalidade para aquele mesmo espírito pegar ela e deixar ela entrevada na cama. E aí eu cheguei, comecei a ser ministrado por isso, e eu comecei a orar na casa e tal, e aí veio no meu coração assim, o Espírito Santo falou pra mim, filho, pergunta pra ela se ela tem alguma coisa aqui na casa que remete ao teatro. E eu pensei, talvez um texto que ela leu, alguma coisa que ela falou. Você tem alguma coisa aqui que te remete à peça de teatro aqui na casa? E ela falou assim, não tem nada. Ela, não, sim, tem. Tem as roupas que a gente usou, eu e meu filho. Que ela tinha um pequenininho, que também trabalhou na peça. Tá aquelas roupas, sabe, de época, né? Branquinha, com a coisa na cabeça e tal. E aí ela foi lá e eu falei, então vai lá, pega lá e traz aqui pra mim. Aí tava na sacolinha, ela foi lá no quarto, pegou, colocou em cima do sofá, e ela tava sentada no sofá que ela não conseguia levantar. E aí eu peguei, coloquei a mão na sacola de roupa e comecei a orar na sacola de roupa. Comecei a expulsar o demônio, comecei a falar pra ela o que tá acontecendo e expulsei aquele demônio. Quando eu expulsei o demônio, não precisou orar por ela. Ela levantou, ela falou assim, já sarei. Quando ela levantou, o Senhor abriu a visão do marido dela. E o marido dela viu duas lagartas, como se fosse duas lagartixas gigantes de 1 metro, colada na parede. Só que ela tava como se fosse oculta, sabe? Como se fosse meio invisível, você só viu o contorno. Só viu o contorno dela. Ou seja, elas estavam escondidas ali. E quando ele falou assim, quando você expulsou da sacola, elas saíram da casa e foi embora. Que tava presa ali.
Aí eu falei, meu Deus, aí veio a revelação do Espírito Santo e falou assim, ó, você sabe por que que são 2 lagartas? Porque são 2 roupas. Era um demônio para cada um demônio para a mãe e um demônio para o filho. Aí a revelação e a oração quebrou aquilo, e aí ela foi curada. Aí ela saiu andando em volta da casa curada, levantou, começou a olhar para a vizinha e falou, vizinha, tem cura para você também. Toda empolgada. E o nome do Senhor foi glorificado aquele dia, a gente ficou muito feliz, foi muito legal essa experiência aí. Tem um pastor que... Eu já vi pastores que não gostam de fazer teatro por causa disso, e tem outro que até faz, mas sempre no começo e no final eles oram quebrando Exatamente. qualquer ligação. Faltou isso aí, né? É. E eu lembro, há 30 anos atrás, ou uns 20 e tantos anos atrás, que eu tenho 30 anos na fé, eu só fiquei sabendo notícia que eu estava em outro estado fazendo a obra, que um rapaz, que eu até conhecia ele era um jovem na época, ele fez o diabo. Ele colocou a máscara do diabo, mas aí disse que tinha fumaça, fumaça de teatro, coisa e tal. Ele disse que acha que foi causa disso, mas disse que acabou o teatro lá na igreja, ele foi internado. Ele foi pra UPA, mas disse que foi por causa que ele respirou a fumaça, coisa e tal, e passou mal, mas que ele fez o personagem o diabo lá, com a máscara. Se não tiver oração antes, se não tiver uma consagração, se você não tiver declarações espirituais de proteção, isso é pra tudo, né? Na batalha espiritual tem muito isso, né? Até um documentário que você for ver, até um livro que você for ler que tem imagens, né? Você tem imagens ali simbolizando demônios. Filmes, né? Filme de terror, acho que crente não devia nem ver, né? Mas tem alguns filmes, por exemplo, que são, vamos dizer assim, que são instrutivos de batalha espiritual, né? Você tem que orar antes. Mas filme de terror ajuda? Ajuda, não abre espaço pra... Dá legalidade, com certeza. Com certeza. Filme de terror é porta aberta pra demônio. Acho que o demônio fica do teu lado ali já, esperando só terminar o filme pra atacar você. Porque é brecha, né? Você tá dando vazão pra ele, então... tem muitas coisas, né, na libertação. Filme, palavrão, pornografia. A gente tá falando de altos níveis, né? Tô falando assim, de quem realmente quer ter uma vivência com Deus. Aí quem tá nesse mundo aí, não tem como, né? Aí já tá muito aberto. Mas quem tem altos níveis na presença do Senhor, pequenas portinhas, você já dá brecha. E aí, no caso, por exemplo, o teatro, por exemplo, são pessoas de Deus. Elas estavam fazendo algo para glorificar Jesus. Mas simbolizou alguma coisa ali que não teve oração. Então ali foi uma experiência, não foi ninguém que me ensinou isso aí. Eu não li isso num livro, aconteceu comigo. Eu vi isso acontecer, eu vi a pessoa sofrendo, a pessoa ia para o hospital, ia se entupir de remédio e não ia resolver, né? Talvez você que está em casa aí, às vezes tem esse tipo de enfermidade, né? Essas enfermidades que você vai para o hospital e não acha nada, toma remédio, não acha nada, pode ser que seja espiritual.